E aí, galera, hoje nós vamos trabalhar os números decimais. Na verdade, nós vamos aprofundar os números decimais. Por quê? Certamente aí no canal, você já bateu de frente com situações como essa aqui, que você tem um número inteiro e uma parte aqui depois da vírgula, ou que você tem a fração, né? Numerador e denominador, que também é uma divisão. Porém, nessa aula aqui, nós vamos aprofundar e nós vamos aprender a como sair do lado esquerdo aqui da fração para número decimal e também voltar, né, do número decimal para fração. Perfeito? Por que nós vamos aprender isso? Porque cai em prova de concurso, cai em prova de vestibular. Às vezes você vai achar, né, não só, olha só, hein, não só por si só, cobrando, faça isso, mas também através de questões, por exemplo, de geometria plana, que você achou, você fez o cálculo, aí você achou esse resultado aqui, ou esse resultado aqui, só que lá nas alternativas só tem número com vírgula, sendo que esse número aqui é igual a esse número aqui. Eles só estão escritos de forma diferente, tá bom? E o caminho de volta também vale. Às vezes você achou um número decimal no resultado aí que você calculou, mas lá nas alternativas só tem frações. Aí você pensa, errei. Às vezes não. Na verdade, na maioria dos casos não. Você precisa converter, uma pequena conversão, que às vezes a pessoa esquece, está muito tempo sem fazer. E nós vamos trabalhar isso hoje, porque você vai levar não só para geometria plana, vai levar para toda a matemática, probabilidade, geometria espacial, estatística. É toda hora isso aqui, tá bom? Isso aqui é comum. E muita gente, às vezes, deixa passar batido. Não podemos fazer isso, beleza? Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, a definição de número decimal. Detalhe, você não precisa se agarrar a essa definição, tá bom? O que acontece com ela? Você, ao longo... Se você não pegar de primeira, creio eu que vai pegar sim, mas se for o caso de você não pegar a definição de primeira, não entendê-la de primeira, você vai revisar a aula, você vai fazer os exercícios, você vai olhar para a carinha dela de novo e você vai entender, tá bom? Mas eu preciso mostrar para vocês irem se habituando à linguagem matemática. Quando cair, às vezes algo um pouquinho mais assim, rebuscado na linguagem, você já tá, opa, não dá para ir, beleza? Porque tem muita gente que vê, às vezes um pertence, um não pertence, uma letra assim, um P, um X, aí deu ruim. Não, vamos nos habituar a isso, perfeito? Vamos lá. Definição de número decimal. Os números decimais são números que podem ser escritos na forma mais ou menos P, ok? Ou seja, na frente dele vai ter um sinal de mais, que às vezes a gente até omite, né? Quando o número é positivo, a gente não coloca nada. Exemplo aqui, ó, o 1205. Eu não coloquei nada na frente, porque é positivo, mas eu poderia ter colocado, mas, né? Poderia, sem problema. Mais 1205, mas eu posso omitir tranquilamente, ok? Beleza, omiti, apaguei aqui. Mais ou menos. Quando é o menos, eu coloco, né? Aqui, ó, o sinal de menos aqui. Mais ou menos P. P vai ser um número, tá bom? P, um número, por enquanto, dividido para 10 elevado na N. Observe esse 10 elevado na N aqui, ó. Nós ainda não trabalhamos nessa playlist, vai ser as próximas aulas aqui, mas daqui a pouco tá no canal, as potências, ok? As potências. E 10 elevado a alguma coisa, ou qualquer coisa elevado a outra coisa, é justamente a matéria de potência. Aqui eu vou precisar um pouquinho da potência para entender melhor o que está acontecendo. Então só vou dar uma introduçãozinha a vocês na questão da potência rapidinho. Abre um parêntese aí na aula. Olha só, quando eu falo 10 elevado na N, eu estou falando das potências de 10. E aqui embaixo tem um exemplo perfeito para isso. Olha o 10 aqui, ó. O 10, ele é igual a 10 elevado na 1. Por quê? Porque só tem um zerinho aqui, tá vendo? É o 10 uma vez, né? É o 10 uma vez, é ele mesmo. Agora, quando eu falo 10 elevado na 2, ou 10 ao quadrado, é o 10, ó, tá elevado na 2, correto? Então tem 1, tem 2 zerinhos. Quando eu falo 10 elevado na 3, tem 1, 2, 3 zerinhos, é 1.000. Quando eu falo elevado na 4, aqui, ó, ou seja, o expoente, o cara que está em cima é o expoente. E o cara que está embaixo é a base, tá bom? Novamente, isso vai ser especificado lá nas aulas de potência. Aqui eu preciso dessa introdução, ok?
O 10 elevado na 4 é o 10, né? Só que com 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4 é o 10.000. Perfeito? Por que isso acontece? Modo rápido aqui para vocês. Quando eu falo 10 elevado na 1, é o próprio 10. Tá bom? É 10. Quando eu falo 10 elevado na 2, ou ao quadrado, é igual a 10 vezes 10, que é 100. Ok? Quando eu falo 10 elevado ao cubo, ou elevado na 3, é 10 vezes o 10 vezes o 10. E 10 vezes 10 é 100. Vezes 10 é 1.000. Assim por diante. Essa é a ideia, tá bom? Lembrando, vamos especificar isso melhor lá na aula de potências. Aqui eu preciso disso, mas é bem tranquilo. Acho que você entendeu. Beleza. Eita, caiu. Então, olha só. Voltando, fecha parêntese, voltando aqui. Estávamos falando que o número decimal ele pode ser escrito na forma mais ou menos P, né? Tem um número aqui em cima, o P, dividido para 10 elevado na N, ou seja, as potências de 10, com P e N inteiros, ou seja, esse P aqui é inteiro e esse N aqui também é um número inteiro, pertence ao conjunto dos inteiros, ok? Tais que P e N são maiores ou iguais a 0, tá bom? A princípio, vamos adotar desse modo aqui, beleza? Que são maiores ou iguais a 0. Ok, o que acontece aqui? O que significa dizer que P e N são inteiros e maiores ou iguais a 0? Ou seja, ele pode ser o 0, ele pode ser o 1, ele pode ser o 2, 3, 4, 5, ok? Porque ele é inteiro, está inteirinho, não está com vírgula, esse número, né? Ele vai se tornar com vírgula, mas o P e o N aqui não está com vírgula, e ele tem que ser maior que 0, ou igual a 0. Show de bola? Vamos ver um exemplo que é o que mais importa, tá? Lembrando, por que ele vai se tornar com vírgula? Porque você está dividindo, né, um número inteiro aqui para uma potência de 10. Show de bola? Então, olha só, o que mais importa para a gente são os exemplos, tá? Isso que cai de fato. Olha só, lá na aula de frações, nós vimos que, exemplo, 1.205 é a mesma coisa que 1.205 sobre 1, ou dividido para 1. Se você pegar 1.205 balas e dividir para uma pessoa, essa pessoa vai ficar com 1.205 balas. Perfeito? Ok. Observe esse segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho 117.547, né? Dividido para 10.000. Só que tem um sinal de menos aqui na frente, ou seja, esse número é negativo. O que acontece? Se você pegar aí na calculadora e dividir esse número por 10.000, você vai obter justamente 11,7547, tá bom? Só que lá na sua prova você não tem calculadora, então nós precisamos aprender a sair desse lado para esse lado e desse lado para esse lado, ok? Você tem ainda a opção de fazer na marra, de pegar e fazer essa divisão aí, como você aprendeu na escola. Só que tem um detalhe. Olha, eu posso garantir isso para vocês. Às vezes em prova não vai, assim, valer a pena você fazer isso devido ao tempo, tá bom? E você, às vezes a pessoa pode errar também, porque é muita coisa na cabeça. Então você precisa, posso garantir para vocês, aprenderem a fazer essa conversão, que é muito mais prática e, assim, é o viés de prova, ok? É o viés de prova. Beleza, se você pegar na calculadora, você vai obter isso aqui. Dividido para 10.000 é 11,7547. Mas observe o seguinte detalhe, a seguinte coincidência. Olha quantos zeros eu tenho aqui. Eu tenho um zero, eu tenho dois zeros, eu tenho três, eu tenho quatro zeros. É uma potência de 10, perfeito? Ou seja, é 10 elevado na 4, porque tem 4 zeros. Quantos números eu tenho depois da vírgula aqui? Nenhum, aqui não tem vírgula. Mas quantos números eu tenho depois da vírgula aqui? Olha que tem 4 zeros, ó. Eu tenho um número, 2, 3, 4. Opa! Isso não é coincidência, né? Tem alguma relação aí. E é o que nós vamos começar a estudar agora. E eu vou te mostrar aqui no exemplo prático. Olha só, deixa eu arrumar um espaço aqui. Esse espacinho aqui, esse cantinho aqui muito louco para a gente fazer um estudo. Observe que 3 vezes 1 é igual a 3. Perfeito? 3 vezes 10 é igual a 30. 3 vezes 100
é igual a 300. E se eu pego 3 vezes 1.000 é igual a 3.000. Agora eu vou fazer o passo contrário. Aqui eu não estou multiplicando, vou dividir. E o 3 dividido para 10, pode fazer a continha aí no seu canto, que você vai ver que isso é 0,3. Opa, e se eu dividir o 3 dividido, né, o 3 por 100, o 3 por 100, eu vou obter 0,03 e assim por diante. O que nós observamos? Isso aqui é maravilhoso, tá bom? É importantíssimo pra gente, para toda a matemática. Observo que o número de 0 é o número de camaradas, né? Digamos assim, que vão estar aqui depois da vírgula, né? De casinhas que eu vou andar para a esquerda, tá bom? Casinhas que eu vou andar para a esquerda. Eu vou mostrar isso para vocês. Aqui eu tenho o 3, ele ficou um número aqui depois, ficou uma casinha depois da vírgula, perfeito? E aqui eu tenho duas casinhas, aqui eu tenho 2 zeros. E isso vai se repetir, perfeito? Acho que você entendeu. Pode fazer aí, 3 dividido para 1.000, vai dar 0,003, perfeito? Ok. Você entendeu a lógica, tenho certeza disso. Se não entendeu, volta aí no vídeo, mas acho muito difícil de não ter entendido. Vamos lá. O que aconteceu aqui nesse caso prático, que eu mostrei para vocês, desse número maiorzinho aqui? A vírgula, ela estava aqui, ó. Esse cara aqui não é igual a ele, vírgula 0? É sim, certo? A vírgula está aqui, de bobeira. Só que ela vai andar quantas casinhas? Quantos números de 0 eu tenho? Por quê? Devido àquela regularidade, perfeito? Então vai andar uma casinha, ou seja, veio para cá, 2 casinhas veio para cá, 3 casinhas veio para cá, 4 casinhas veio para cá. No final das contas ela ficou aqui, né? Ficou 11. Agora eu vou apagar essas, tá vendo? Apaguei. E só reescrevi o número. Menos 11,7547. Show de bola? Essa é a lógica. Beleza. E aqui, estou fazendo o passo contrário. Eu tenho um número com vírgula, tá vendo? 9,82. E vou transformar ele em fração. Eu pego, simplesmente reescrevo o número sem a vírgula, ou seja, 982. E embaixo vai ser potência de 10. Só que vai ser, assim, o 10 com quantos zeros? Tantas quantas casas decimais eu tiver. Ó, tenho 2 casas decimais, então tenho 2 zeros. É a correspondência, pessoal. Por quê? Devido àquele estudo que a gente fez aqui. Perfeito? E aqui? Aqui eu tenho 0,000349. Ok? Então eu venho, para converter para fração, reescrevo. Só a parte que dá para reescrever inteira, que é o 349. E vai ser dividido por quanto, né? Tantas quantas casas decimais eu tenho. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu coloco 1 e 6 zeros. Perfeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Acabou. Beleza? Aqui é só os exemplos. Do lado de cá eu vou formalizar isso para você e vou deixar mais organizado. Mas acho que você já está começando ou já entendeu de fato aí a lógica. Mais uma definição interessante aqui pra gente. Novamente, você não precisa se agarrar tanto a essa definição. Só que tem um detalhe. Às vezes em prova vai passar assim, né? Até no enunciado. O número x é uma fração decimal. Aí o cara, que isso? Fração decimal? Isso daí é grego. Não. É porque você às vezes não viu essa definição ou então não lembra dela. Porque ela é muito tranquila. Olha só. Uma fração decimal, decimal lembra de 10, né? Decimal... elas são frações com denominadores, os denominadores são potências de 10, com expoente natural. Vamos lá, quem são as potências de 10? 10 elevado na 1, que é 10, 10 elevado na 2, que é 100, 10 elevado ao cubo, ou a 3, que é 1000, e 10 elevado na 4, e 10 elevado na 5, assim por diante, ok? E por que expoente natural? Porque aqui, ó, o expoente, o cara que está em cima é natural, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, vai embora. Beleza? Então, essas daqui são as frações decimais. Os denominadores são potências de 10 com expoente natural. Ou seja, exemplo, né? 5 sobre 10, ou 5 sobre 10 elevado a 1. 2 sobre 100, tá bom? Ou 2 centésimos, ou 2 sobre 10 elevado a 2, que também é conhecido como 2 ao quadrado. E vai embora, meu amigo. 3 dividido para 1000, ou 3 dividido para 10 ao cubo,
E assim por diante, o 25 dividido para 10.000, que é 10 elevado na 4. Ok? A quarta potência. Mas o que interessa muito aqui pra gente, tá bom? Isso aqui é um conceito interessante para o seu vocabulário, os exemplos são importantes, mas o que mais interessa aqui pra gente é isso aqui, ó. Quando eu falo em fração decimal e numeral decimal, é essa conversão. E nós vamos fazer esse jogo agora. Aqui em cima nós vamos converter de um jeito e aqui embaixo nós vamos converter de outro, ou seja, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Nossa primeira transformação ou conversão que nós vamos fazer é justamente de número decimal em fração decimal. Olha só, tá número com vírgula, nós vamos passar para fração, perfeito? E eu coloquei essa definição aqui de preto para você, para ela te facilitar quando você for revisar aí no seu caderno. Tem que anotar tudo isso no caderno. O curso foi feito para isso, para a gente anotar no caderno, perfeito? E revisar, porque senão você não lembra. O que acontece? Você vai escrever isso aqui no seu caderno e você vai conseguir entender justamente como você faz, beleza? Então, primeiro ponto aqui, ó, transformação de número decimal, ou seja, tá com vírgula, em fração. Vamos passar para a fração. Como eu faço isso? Eu escrevo uma fração cujo o numerador é um numeral decimal sem a vírgula, ou seja, foi o que nós fizemos aqui, ó. Escrevi uma fração cujo numerador é o numeral decimal sem a vírgula. Ou seja, eu arranquei a vírgula, esqueci dela, perfeito? Sem a vírgula, parei aqui, né? E cujo denominador é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número dado. Nossa, que definição difícil. Não, não é difícil, olha só. Eu peguei aqui o meu número decimal e arranquei a vírgula dele, tirei a vírgula dele, né? 4, 7, 2, 3. Beleza? Reproduzir aqui, 4, 7, 2, 3. Quantas casas decimais eu tenho? Olha só que maravilha. 1, 2 casas decimais. Então, é o 1 seguido de tantos zeros quantos? 1, 2. Acabou. Se você pegar esse número aqui e dividir por 100, você chega nesse número aqui. Por quê? Você pode fazer, novamente, na calculadora, você pode fazer na marra, mas um modo assim que eu acho bem interessante foi aquele nosso estudo, aquela lógica que nós seguimos aqui no primeiro quadro, beleza? E vai seguir desse jeito. Mais um exemplo. Eu tenho 0,00431. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Reescrevi o número, 431, e dividi ele para, olha só, o 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Show de bola? É a mesma coisa. Já estamos aprendendo a converter, né? De número decimal para fração. Agora nós vamos fazer o contrário. Transformação de fração em número ou numeral decimal, perfeito? O que vai acontecer? Escreve-se o numerador, ou seja, o cara de cima da fração, com tantas ordens decimais ou casas decimais, quanto forem os zeros do denominador, perfeito? Então, olha só, eu vou pegar o meu numerador, vou reescrever ele e vou colocar o número de casas decimais, é o que está dizendo aqui, e vou colocar o número de casas decimais tantos quantos forem os zeros do meu denominador, perfeito? Porque o denominador é potência de 10. Então, olha aqui, 324 dividido para 10. Você pode fazer na marra, pode fazer na calculadora, beleza? O que vai acontecer aqui? Eu reescrevi, digamos assim, o meu 324, e quantos zeros tem aqui? Opa, tem um zerinho aqui. Então, eu coloco uma casinha decimal. Eu ando, a vírgula está aqui, ó. A vírgula está aqui, perfeito? Eu ando ela uma casinha, porque só tem um zero, perfeito? Então ficou 32,4. Show de bola? Aqui é a mesma coisa. Olha só. 34 dividido para 10.000. Quantos zeros eu tenho? 4 zeros, perfeito? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar, vou reescrever o meu 34 e vou precisar aí de 4 casas decimais. Observe que a vírgula, vou fazer um lance aqui da vírgula. A vírgula está aqui. 34 é a mesma coisa que 34,0, perfeito? A vírgula andou uma casa, ela andou 2 casas. Opa, não tem mais nada aqui. Então eu vou completar com 0, ó. 0, agora andou 3 casas, perfeito? Ah, não foi ainda 4. Então eu meto mais um 0 aqui. Agora eu andei 4 casas, certo? Já andei 4 casas, eu finalizei. Eu só completo com 0 aqui na frente porque não tem nada. Não tem número inteiro ali na frente, perfeito? Então ficou 0,00
34, que é a mesma coisa, olha que bagunça, hein? Que é a mesma coisa de, deixa eu apagar isso aqui, 34 sobre 10 mil, perfeito? Então essa é a ideia importantíssima para tudo em matemática. Nós vamos trabalhar de lá para cá, de cá para lá, você vai ver isso na prática, ok? E vou dar um pause aqui nessa aula para nós fazermos os exercícios relativos a ela, beleza? Então não desanima, não tem nem o porquê desanimar. Acho que, para mim, né, desanimar nunca foi uma escolha. Então, ânimo, que nós vamos aprender, já estamos aprendendo muita coisa aí em matemática, estamos revisando e vamos para nossas aulas, para nossa próxima aula aí, que é a aula de resolução de exercícios relativos a números decimais. Mais uma coisa, se você estiver gostando desse trabalho e puder deixar o seu like aí, compartilhar com os amigos, incentiva a nossa produção gratuita aí de conteúdo. Então é isso, até a aula de exercícios.